Igreja, que a paz do Senhor, amém, igreja? Está a palavra em 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Deus fala com Samuel em sonhos. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Até aqui, igreja. Samuel era uma criança ainda quando foi morar no templo com esse sacerdote Eli. Ele já era um senhor de idade, bem velho, avançado em dias. Ele tinha 2 filhos com o nome de Ofni e Finéias. Só que os filhos do sacerdote, que ficariam no lugar do pai, desagradava a Deus. Fazia tudo aquilo que Deus não queria. E a obra de Deus, ela é feita com ordem e decência. Ninguém que está errado diante de Deus pode estar no altar do Senhor para falar dele. Deus não fala com ninguém que está sujo, com ninguém que está no pecado, ou com alguém que não agrada a ele. Assim eram os filhos desse sacerdote Eli. Eles não poderiam ser usados por Deus para poder falar do Senhor para as pessoas. Então o que acontece? A Ana, vocês conhecem a Ana, que era esposa de Eucana, engravidou desse menino Samuel, e ela prometeu que se ela engravidasse, ela daria um filho para o Senhor, ela entregaria esse menino. Então ela esperou desmamar a criança e entregou para esse sacerdote ali essa criança. O menino ainda era muito jovem, ele nem sabia falar com Deus ainda, mas ele servia ao sacerdote. Nota que aqui na palavra, quando o Senhor o chama e ele acha que é o sacerdote ele que está falando com ele, ele fala: fala, Senhor, eis-me aqui. Olha o respeito, olha o temor de Samuel para com o sacerdote. Ao contrário dos filhos dele, o sacerdote chamava os filhos e os filhos estavam na fanfarra, na bagunça. Ele chamava os filhos, cadê os filhos? Não tinha. Tinha somente esse menino com o nome de Samuel, a quem Deus já estava chamando para fazer a obra do Senhor. Só que ele ainda era muito menino, e o Senhor chamou por 3 vezes e ele não entendia que era Deus que estava falando com ele. Ele ia até o sacerdote e falava: fala, Eli, o que o Senhor quer? Eis-me aqui. E ele falou: não te chamei não, vai deitar. Pela segunda vez, vai deitar. Pela terceira vez, vai deitar.
Aí o sacerdote entendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. E a palavra vai dizer que nesse tempo o Senhor já não falava mais. O Senhor já era muito frequente, era muito rara que o Senhor se manifestasse e falasse com o povo. Deus já não falava mais com a igreja. Você entende? Porque com quem Deus poderia contar era com os filhos de Eli. E eles não andavam conforme Deus queria. Então o sacerdote já estava com as vistas até escurecidas pela idade avançada. Deus não poderia usar mais o sacerdote Eli. E Deus também não iria usar os filhos. Então Deus começou a se manifestar através desse jovem profeta com o nome de Samuel. Nota que a palavra de Deus vai dizer no capítulo 3, no versículo 3. Eu vou repetir, igreja. E tendo-se deitado Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Igreja, se a lâmpada de Deus se apagar na nossa vida, o Senhor não vai nos usar. Glória. Antes que a lâmpada se apagasse, a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor falou com o jovem Samuel. Quando você chega na casa do Senhor e que você apresenta o seu problema diante de Deus aqui na igreja, e Deus usa o sacerdote, usa o homem e a mulher de Deus para falar com você, porém você pega e vai embora, ainda às vezes com uma dúvida, com um pensamento que somente cabe a Deus te tirar essa dúvida e te responder. Muitas das vezes você chega na sua casa e perde o teu sono tarde da noite. E muitas das vezes você acha que é uma insônia. Quando você está com Deus, na presença de Deus, não é mais insônia, é Deus te chamando para falar contigo. Como Ele falou com o jovem Samuel. Porque quando você serve ao diabo lá fora e faz as vontades do diabo, a insônia vem. A falta de dormir, a falta de comer, a tristeza, o choro, o problema, as brigas. Mas quando você está na presença de Deus, quando você está fazendo e agradando a vontade de Deus, quando você se deita para dormir, e muitas das vezes que você perde o sono, é a lâmpada de Deus que ainda não se apagou e é Deus querendo falar contigo. Glória, aleluia. Mas você ainda é jovem na caminhada, você ainda é novo na presença de Deus, você não entende que é Deus que está falando. Você acha apenas que é uma insônia, acha que é o problema que você está vivendo, que não deixa você dormir, e não é Deus querendo falar com você, porque a lâmpada de Deus ainda não se apagou. Por que ainda não se apagou? Porque você veio na igreja, você cultuou, você adorou, você glorificou, você continuou buscando, e a palavra de Deus vai dizer que lá na tua casa a lâmpada ainda não se apagou. Ele ainda quer continuar falando contigo lá na tua casa, aleluia. Mas ao invés de você entender que é Deus querendo que você ouve a voz dele, você muitas das vezes até dobra o seu joelho. Você fala com Deus: oh Deus, eu não estou conseguindo dormir, eu não consigo dormir porque eu quero resolver esse meu problema e eu não consigo resolver esse meu problema, e esse meu problema está até tirando o meu sono. Você começa a falar com Deus. Você até começa a orar na sua casa. E você até começa a falar com Ele. Mas sabe qual que é o teu problema? Quando você poderia continuar estendendo a oração para que Deus fale com você, você interrompe a oração. Porque quando você começa a orar, você começa a falar com Deus. Mas o problema é que você não espera Deus falar contigo. Aleluia. Porque muitas das vezes o corpo dói, o joelho dói. Ah, tá tarde, eu tenho que acordar amanhã cedo. Então você não espera Deus falar contigo. Muitas pessoas, igreja, têm sofrido porque não têm dado ouvido à voz de Deus. Ela tem feito do jeito dela.
Ela tem feito do jeito dela. Ela não espera Deus falar com ela. Ela não ouve a voz de Deus. Será que você tem dado ouvido? Será que você tem tido intimidade com Deus para que você venha ouvir Ele falar com você? Porque uma coisa é você falar com Ele, e uma coisa é Ele vir e falar contigo. Quando a palavra de Deus vai dizer que a lâmpada ainda não se apagou, é a presença de Deus, o Espírito de Deus habitando dentro de você e dizendo: ora, continua, porque o Pai vai te visitar e Ele vai falar contigo. Mas muitas das vezes o desânimo, a preguiça impede que Deus venha falar com você. Mas no caso do jovem Samuel, a palavra de Deus vai dizer que o jovem não dormiu. Ele esperou atentamente o Senhor chamar ele novamente. E quando o Senhor chamou, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Já não era mais profeta, sacerdote Eli. Fala comigo, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ele entendeu que já era Deus falando com ele, que não era o pastor da igreja. Então ele ali pode ter uma intimidade, ele pode ter uma conversa, um diálogo com Deus, e ele pode ouvir o que Deus tinha para falar com ele. E o Senhor Deus disse para ele, o Senhor Deus disse que ele seria a boca de Deus, ele estaria no lugar dos filhos de Eli. Porque os filhos de Eli não faziam a vontade de Deus. Deus iria exterminar a família de Eli, iria colocar ele como sacerdote no lugar. Eli iria morrer. Ele estava ali revelando para Samuel tudo o que ia acontecer ali. Porque imagina, igreja, aquela criança estava sendo cuidada pelo sacerdote, pelo pastor daquela igreja. Ele tinha amor por aquele pastor. E Deus estava falando com ele: vai morrer os filhos, vai morrer o sacerdote, porque já chegou o tempo, já está avançado em idade, e você vai ficar no lugar. Deus, ele nunca vai te entregar uma bênção se você não estiver preparado para receber aquilo que ele vai te dar. Primeiro Deus veio falar com Samuel, ele veio falar: você vai ficar no lugar. E para todas as pessoas a quem você falar de mim, as pessoas vão ficar ouvindo a mensagem. Vai ficar aquele barulho daquela mensagem no ouvido delas como se fosse um barulho de inseto. A Bíblia vai dizer exatamente assim, igreja. Sabe quando passa um inseto no seu ouvido e fica zunindo? Quem que já teve essa experiência de um mosquito, um pernilongo zumbindo no teu ouvido? A palavra de Deus vai dizer que esse jovem ia ser como esse inseto, que a palavra de Deus ia ficar no ouvido do povo de Deus. Deus ia usar tanto a boca desse homem, desse profeta Samuel, que ele poderia ali usar muitas pessoas. A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João, igreja, no capítulo 7, a partir do versículo 37. Jesus estava já sendo perseguido pelos judeus para ser morto. Eles queriam matar Jesus porque os judeus estavam com inveja de Jesus, com medo deles perder o trono, porque Jesus já estava operando muitos milagres ali naquele lugar. Era um dia de festa, a festa dos tabernáculos. Jesus, ele foi escondido naquela festa. E mesmo assim, eles viram ele e tentaram prender ele, mas ainda não era a hora. E Jesus ali naquela festa, igreja, disse para o povo: aquele que chegar até mim, ele jamais vai ter sede. Aquele que crê em mim, ele não vai ter sede. Ele vai receber o Espírito Santo, que vai fluir como rios de água viva sobre ele. Quando você tiver sede, igreja, você vai saber a quem você recorrer. O Senhor Jesus naquela ocasião estava ali pregando a palavra de Deus, dizendo que era aquele que aceitasse Ele como Senhor e Salvador da sua alma não iria ter sede. Assim como o profeta Samuel, que falava para as pessoas: obedeça às leis, obedeça à vontade de Deus,
dela. Ela não tem feito a vontade de Deus. Você tem que ter, igreja, a paciência de Deus dentro do teu coração. E a perseverança. Paciência. Ter certeza que seu milagre vai chegar. Perseverança, perseverar. Na oração, no jejum, nos cultos. Não desanimar. Porque o diabo aí fora, que usa as pessoas e o seu problema para te tirar da igreja, é para você não receber o Espírito Santo. Porque eu posso ficar aqui falando até amanhã, se o Espírito Santo não vir te selar, ninguém vai te convencer que você precisa crer em Jesus, entregar a tua vida para Ele, largar tudo aquilo que você fazia no passado e agora ser uma mulher de Deus, uma serva de Deus. Se o Espírito Santo não vir e te selar e te batizar, eu não vou conseguir te convencer. O único que pode te convencer é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Alabaçu. Glória. É por isso que você não pode deixar de estar na presença de Deus. Você precisa continuar com a lâmpada acesa lá na tua casa. A lâmpada acesa é Deus ainda falando com você. Porque você chega aqui na igreja com o teu problema e a gente quer resolver o teu problema, mas às vezes o seu problema ainda não foi resolvido, você vai embora com o teu problema. E se você não continuar com a lâmpada acesa lá na tua casa, você vai desanimar. Deus vem falar nessa tarde que você, a mulher de Deus, tem que continuar com a lâmpada acesa, porque vai chegar uma hora, que a lâmpada será apagada e Deus não vai falar mais. A oportunidade vai passar. A sua oportunidade de receber o Espírito Santo, aleluia. Porque às vezes, muitas das vezes, você não é selada com o Espírito Santo aqui na igreja. Você é selada lá no teu quarto, no teu banheiro, quando você fecha a porta e tem intimidade com Ele. E eu te garanto, igreja, se você for selada com o Espírito Santo, ninguém mais te tira da presença de Deus. Os problemas que vêm na sua vida é grande, mas maior é o seu Deus. E você vai estar forte para enfrentar os teus problemas. Glória. E você vai ficar firme até o último dia, quando Ele vir nos buscar, ou quando a gente morrer e partir dessa terra, porque nós temos um lugar de destino, ou o céu ou o inferno. Se você desanimar, você não vai herdar a salvação. Mas se você permanecer na presença e continuar na presença, quando a lâmpada estiver ainda acesa, você não vai perder a salvação da tua alma. Porque nós estamos vivenciando a graça, estamos nos últimos dias. Vocês são bem-aventuradas, mulheres, que estão aqui nessa tarde da bênção ouvindo essa palavra. O convite foi feito para muitas estarem aqui, mas preferiram ficar em casa. Deus trata cada um conforme a pessoa trata ele. Se você está aqui na casa de Deus, você tem um grau de intimidade maior com Ele, você pode ter certeza. Lógico que tem pessoas que estão trabalhando, não puderam vir, mas tem pessoas que estão em casa, que poderiam sair do seu lar e vir na tarde da bênção, porém preferiu ficar em casa. É a mesma coisa? Não. Existe um sacrifício, você se deslocar da sua casa e vir. Mostra para Deus que você quer algo a mais com Ele. Mostra a Deus que você está querendo que a lâmpada permaneça acesa. Mostra para Deus que você está querendo receber o Espírito dEle, a presença dEle, que você quer ser uma mulher forte, porque Deus não é com os fracos. E aquele que está mal, aquele que está fraco, a palavra de Deus vai dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Porque quando você está na presença de Deus, você nunca é fraca, você é forte. Oh, aleluia! Eu louvo a Deus por essa palavra, igreja. Eu louvo a Deus pela sua vida. Porque da mesma forma que o jovem Samuel, ele deitou e esperou Deus falar com ele. Ele não
deixou a lâmpada se apagar. Ele não dormiu, igreja. A palavra de Deus vai dizer que o jovem Samuel, ele não dormiu. Quando você vem para a igreja, quando você continua o seu envolvimento com Deus lá na sua casa, você aproveita a oportunidade da lâmpada não se apagar, porque é nesse momento que Deus vai falar contigo. Aleluia! Receba essa palavra. Que Deus possa ter falado em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade.